Bom dia, me chamo Jamilton Santos de Almeida Júnior. Estarei apresentando para vocês o tema campo de visão, certo? Um artigo que foi disponibilizado pelo professor. Vou iniciar transmitindo a minha tela. Como eu já havia falado, meu nome é Jamilton. Estou apresentando um seminário sobre o campo de visão, no formato de mini-aula. O professor docente dessa matéria é o professor Sérgio Ricardo, e eu vou iniciar a apresentação. Vamos iniciar falando um pouco sobre a fisiologia da visão, né? Como é que funciona a visão humana no aspecto da biologia? A visão humana, ela acontece de duas formas: através do estímulo físico, né, que é o órgão responsável é o olho, no qual existe a conversão de sinais elétricos gerados a partir da luz daquele objeto, certo? E aí, essa luz, ela adentra o olho a partir da lente cristalina, atravessa a pupila e é gerada uma imagem na fóvea. Uma curiosidade é que essa imagem ela é gerada de forma invertida e através do cérebro, no lobo occipital, que é a parte do cérebro responsável pela transformação, captação, registro, tudo que é relacionado à geração de imagens do campo visual fica presente no lobo occipital, certo? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a visão binocular. O que seria a visão binocular? Cada ser humano, certo? Seja ele eles têm diferentes campos de visão, certo? Cada olho captura a imagem, né, que está sendo vista no ângulo monocular, e a partir daí, no cérebro, também no lobo occipital, são capturadas as duas imagens e transformadas em uma única imagem. Para isso, os dois olhos têm que capturar imagens semelhantes, certo? E aí que entra a questão da visão saudável. Uma visão que tem um problemas de alinhamento das córneas, por exemplo, ela não vai conseguir gerar essa imagem de qualidade. E cada animal, cada olho, cada sistema tem o seu ângulo de visão, certo? Temos como, por exemplo, o coelho. O coelho ele possui um ângulo de visão completo de 360 graus, enquanto a visão humana cobre apenas 180 graus do seu ângulo de visão, certo? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a relação entre campo de visão, percepção visual e fisiologia visual, analisando agora como essas imagens são recebidas no cérebro e de que forma elas são interpretadas. Hoje, dentro da área do marketing, existe uma grande preocupação em atingir clientes, atingir consumidores, não apenas de forma visual, mas sim através das suas percepções, dos seus sentidos e dos seus sentimentos. O marketing ele não é uma batalha de produtos, mas uma batalha de percepção. Hoje a neurociência tem demonstrado que o cérebro reptiliano captura imagens muito antes do neurocórtex conseguir registrá-las e analisá-las. Eu vou estar explicando agora para vocês o que é o cérebro trino de McLean. O McLean ele desenvolveu uma teoria em que ele dividiu o cérebro em apenas 3 partes.
O cérebro reptiliano é o primeiro nível de organização cerebral. Ele é capaz, ele é responsável pela sobrevivência humana, pela evolução humana e a garantia, né, dessa sobrevivência. É lá que está alocado os estímulos da sobrevivência, que seriam as sensações, a regulação da sede, do fome, do sono, entre outras sensações, né, primárias à sobrevivência. Animais, eles não possuem o cérebro reptiliano tão desenvolvido, e aí que está a justificativa do porquê que eles agem somente pelo instinto, né? Um leão, ele nunca vai ver uma presa e vai perguntar por que eu deveria comer essa presa, né? É a grande diferença entre o cérebro humano e as demais espécies aqui presentes na Terra. E aí, a segunda parte que nós vamos estar falando hoje é o neocórtex, né? Que, se a gente levar em consideração a terminologia, seria o novo córtex, que é a parte mais complexa. É dividido por lobos, em que cada lobo tem as suas funções de execução, processamento ou armazenamento de informações e percepções. Como nós já havíamos falado, o lobo occipital é a parte do cérebro responsável pelo processamento de imagens, o campo visual. Falando um pouco, né, mais sobre o lobo occipital, é importante que a visão humana ela é tão importante que ela tem um grande espaço reservado dentro do cérebro para o funcionamento, o processamento de imagens e a captura, né? Um quarto do volume é devoto para o processamento e integração das imagens captadas no olho humano. Então, a gente consegue perceber que aí que está a importância do estímulo visual, certo? Que é capturado pelo olho humano, para o desenvolvimento de qualquer estratégia, seja de marketing ou seja somente uma transmissão de informação. E é aí que o artigo ele sinaliza para a gente essa necessidade de ter uma noção de como transmitir informações relacionadas a informações muito grandes ou informações muito pequenas. Você consegue medir de uma forma melhor, né? De uma forma mais precisa. Aqui eu trouxe como exemplo a campanha do McDonald's. É uma campanha muito bem elaborada e a gente já conhece, o McDonald's é uma rede de franquia líder, né, no mundo, presente em praticamente todo mundo, de restaurantes, rede de fast food. E eu escolhi essa campanha para a gente conseguir interpretar o quão importante é a neurociência, né, e a gente vai incluir o neuromarketing, e a questão de campo visual. Existem estudos no qual o cérebro humano ele foi definido que o cérebro humano ele entra em um modo, digamos que automático quando estamos fazendo atividades cotidianas, seja dirigir, seja estar no metrô, se deslocando ao trabalho. Então a gente meio que entra no modo automático, onde é muito difícil a gente perder conseguir perder esse bloqueio automático e passar a prestar atenção em algo. Então, a McDonald's ela foi elaborou muito bem essa campanha no sentido de que você está dirigindo e de repente você vê um outdoor e pedindo para que você abra os olhos, né? E com o que está escrito em inglês aí é para você manter os seus olhos abertos. E a gente pode pensar que os elementos são posicionados de qualquer forma, mas não estão. O cérebro humano, ele captura as imagens e essas imagens são processadas no lado contrário que elas foram capturadas. Nesse exemplo, a gente está verificando aqui que o sanduíche está do lado esquerdo, justamente porque o lado direito do cérebro é responsável por processar informações
de sentimentos, fome, angústia. E, mais uma vez, a gente observa que o cérebro reptiliano, ele identifica primeiras informações para logo após ele ser processado dentro dos lobos, né? O occipital, dentro do córtex. Então, a gente pode também perceber o uso das cores. Existe um estudo de calorimetria dentro do marketing, no qual são catalogadas as reações do corpo humano, principalmente o cérebro, com relação a cores. Vocês podem perceber que a maioria dos restaurantes de fast food tem como paleta de cores, principalmente o vermelho e o amarelo, muito mais o vermelho, porque o vermelho ele causa a sensação de fome, né? Ele combina muito bem com alimentos. Aqui nessas duas campanhas eu quis separar, né, algo que a gente comumente vê em campanhas de marketing. Como é que a gente vai dar uma ideia de algo que é muito pequeno, né, para quem está lendo, quem está visualizando aquelas informações, ou como a gente vai dar uma ideia de realidade de algo que é muito grande e que a gente tem que transmitir através de uma palavra, de uma frase, de uma imagem. Então, comumente a gente vê, nós vemos propagandas, cartazes do tipo R$ 1 por dia, para ressignificar algo que seja muito barato, um investimento que você não vai nem sentir diferença no seu orçamento, tá? Então tem aqui, treine por 30 dias, gastando menos de R$ 1 por dia. O que seria R$ 1 por dia, né? Dentro do orçamento de uma pessoa comum? É quase nada. Então, lendo um cartaz desse, o consumidor ele vai imaginar, poxa, com menos de R$ 1 por dia eu vou ter um benefício de ser saudável, estar em dias com o meu condicionamento físico em dias, praticar uma atividade, certo? Então, no cérebro dele, ele vai entender, é muito pouco para benefícios tão grandes. Então, ele vai passar a pensar diferente. Não, eu poderia fazer uma academia ou algo do tipo, né? E aqui tem um outro cartaz, que é do Partido Novo, no qual ele expõe a moeda de R$ 1 em primeiro plano. E a gente dá para ver que a moeda ela está um tamanho bem reduzido, né? Se em comparação à cabeça do rapaz que está segurando. E esse elemento também ele é feito de forma não é feito de forma não é aleatório, tem um porquê. Então ele é colocado R$ 1 e você pode ver que ele está um pouco menor que a cabeça, e aí vem a fisiologia da visão também. Objetos que estão mais próximos, eles parecem ser maiores, e objetos que estão distantes, eles aparentam ser menores, porque o ângulo de visão dentro da córnea, ele é menor. Então, por menos de R$ 1, você pode ajudar a mudar o Brasil. Perceba que tem sempre essa relação entre um valor muito pequeno para um benefício muito grande, certo? Ajudar o Brasil é algo que não tem preço, não tem nada que se pague, né? Ajudar alguém é algo que é algo voluntário. Então, você tem que fazer essa relação, né? Porque é menos de R$ 1 por dia. Então, é um valor infinitamente pequeno perto do que você vai fazer. E aí eu vou aproveitar aqui para trazer os exemplos do artigo, certo? Que também faz essa relação entre o tamanho das informações e de que forma essas informações elas chegam, elas são apresentadas para os consumidores. Como dar ressonância a números extremos? Valores gigantescos ou muitíssimos baixos são tão abstratos, não estão dentro do nosso campo de visão, que pode ser difícil de captá-los, né? Como é que você vai ter noção do o que são 18 bilhões de cápsulas de café? E eu, particularmente,
não conseguiria ter ideia. Quando vim ler esse artigo, eu não imaginei que seria algo tão grande, né? Que aqui, se a gente, eles usou o exemplo, se a gente empilhar 18 bilhões de cápsulas de café, todas com o mesmo tamanho, o mesmo volume, as mesmas medidas, daria para preencher um quarteirão da cidade de Nova York, até a altura de um prédio de 30 andares. Então, como é que cápsulas de café tão pequenas, né, numa proporção infinitamente maior que é um prédio de 30 andares, né? Como é que 18 bilhões de cápsulas conseguem montar um prédio de 30 andares? A gente nunca teria noção que seria tão grande. Então, quando você traz a informação em que o consumidor ele não costuma analisar aquela informação, não tem ideia de percepção do tamanho, né? A gente usa exemplos como esse para que ele consiga criar um campo de visão no qual aquele produto seja inserido. E aí fica muito mais fácil para a gente conseguir atingir, né, o cérebro reptiliano dele, causar sensações, percepções, né, no cérebro desse consumidor. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Quão minúsculo é 0,3% dentro de um universo de milhares, centenas e milhões de jogadores de basquete, né? Que é a quantidade de jogadores que conseguem chegar à liga profissional, que é a NBA. Então, ele fez aqui um tipo de jogo minado, né? Um tipo de jogo minado, preencheu com várias bolinhas verdes, e aí a gente consegue ver três pequenos pontinhos, né? Eu vou dar um zoom para vocês verificarem. Três pequenos pontinhos, né? Que seria apenas os jogadores que conseguem chegar à NBA. Então ele conseguiu transmitir de uma forma muito bem elaborada o que é 0,3%, que é menos que 1% dentro de um universo extremamente, né, grande. E aí é a questão de ressignificar uma informação, certo? E aqui é o terceiro exemplo. Qual a dimensão da complexidade no movimento de 220 mil pessoas entre cidades? Possa ser que a gente esteja acostumado a estar no meio desse universo de 220 mil pessoas se deslocando, né? Vamos imaginar o aeroporto de Guarulhos, que não chega a 220 mil pessoas, mas um funcionário que trabalha lá 30 dias no mês, com certeza ele visualiza um número perto disso aí de pessoas indo e vindo. Então, aqui a gente consegue fazer um grande fluxo, perceba a quantidade de linhas se entrelaçando e formar algo muito complexo, a visão, né? A percepção visual. Percebam que a gente não consegue encontrar muito bem onde uma linha começa e onde ela termina, porque todas estão entrelaçadas, né? Tem um encontro de pessoas de Houston, de Los Angeles, de New York, Washington, Boston. Vejam que elas estão o tempo todo se encontrando. Então, basicamente, o tempo todo na área de marketing, a gente está lidando com de que forma que a gente vai passar aquela informação e como que aquela informação vai chegar para o receptor, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com marketing político e eu vou usar o exemplo de uma campanha de uma prefeitura do interior, no qual o prefeito não tinha feito muita coisa e aí a gente tinha que fazer uma campanha e ele fez uma obra que tinha apenas 4 quilômetros e aí numa reunião com o pessoal da gestão, a gente propôs o seguinte: vamos colocar o que no outdoor? Vamos colocar que foram 4 quilômetros? Não, vamos colocar que foram 4.000 metros, porque quem passar e aí não se atentar para ler, ele vai ver um número maior. 4.000 é um número muito maior que 4, né? São três casas de milhares, né? Uma casa de dezena, uma casa de centena e uma casa de milhares. Então, para aquela pessoa que está passando dirigindo rapidamente, vê, a prefeitura de tal lugar executou uma obra de pavimentação de 4.000, mas ele não lê a unidade, então ele vê que é um número grande. Então, a gente causa essa percepção de que foi uma obra um tamanho muito maior do que realmente é,
certo? Então, aí, o tempo todo a gente está lidando com esse tipo de informações. Eu não considero como exatamente uma manipulação, mas é a forma que você quer transmitir essa informação. A informação ela parte de um emissor e ela chega até um receptor. Se a informação ela parte do emissor, o emissor tem toda a liberdade para fazer com que a informação chegue ao receptor da forma que ele quer, né? Então tem toda essa liberdade. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos, né, que em breve vamos usar essa apresentação. Eu vou estar disponibilizando através do YouTube, no link, e estarei enviando para vocês. Muito obrigado.